Fala galera, vamos falar um pouco sobre o dia de hoje, né? Dia 22/6/2023. Vamos falar um pouco sobre o mini índice, né? As regiões onde a qual ele abriu, né? E ficou trabalhando. Hoje no dia a gente acordou com esse gap, né? A gente acordou com esse gap. Logo quando a gente vem com esse gap, a gente já vem buscar uma zona de volume anterior lá atrás, né? A zona de volume onde a qual eu estou comentando é essa aqui, onde não é de hoje que o preço ele vem trabalhando aqui, né? Se você reparar, o preço ele tem trabalhado bastante quando chega nessas regiões aqui, ó. Olha o tanto que o preço ele trava nessas zonas, né? Então a gente tem meio que um médio, né, formado aí, né, desses players. Só que o que acontece, né? Quando o preço ele volta novamente para testar essa regiãozinha aqui hoje, ele já não consegue ficar acima, né, tanto acima dessa minha regiãozinha aqui, voltando lá para cima, né? Ele já recusa o preço em cima dessa zona, dessa VWAP aqui, né? A gente tem essa VWAP aqui nessa zona, né? Então o preço ele não conseguiu ficar muito acima disso aqui. Ele acabou voltando lá para trás. Mas aqui dava para fazer um trade no início do dia nessa zona? Cara, até que dava, né? A gente montou uma estrutura bem legal aqui, né? De acumulação. Se a gente entender um pouco melhor essa estrutura, a gente abre aqui nessa zona, né? Vem aqui em cima, não consegue sustentar, né? E ele volta lá para baixo. Vamos isolar essa regiãozinha aqui, ó, como essa zona aqui tendo a maior correção dentro dessa tendência micro aqui, ó. Se eu começar a caracterizar que isso aqui é a maior correção dentro dessa tendência, eu posso fazer o quê? Eu tenho aqui um clímax, um AR e aqui um ST, fase A de mercado. Até que sim, né? Se a gente fosse colocar certinho, seria isso aqui, ó. Seria essa zona aqui, né? Então a gente tem aqui um clímax, um AR e aqui um ST, fase A. O mercado tenta fazer aqui um ST novamente. Só que fica muito estranho, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar considerando que tudo isso aqui, ó, é um clímax, um AR e um ST. Para mim ficar com essa estrutura um pouco mais didática, né? A gente também tem que saber fazer essa situação de mercado, entender um pouco melhor. Porque o que acontece? O preço, ele em um tempo gráfico maior, ele vai ficar mais arrojado aqui. Os candles vão unir, né? Então, vamos ter candles um pouco maior. Se a gente colocar no gráfico de 2 minutos aqui, a gente vê melhor essa situação que eu tô falando para vocês. Cadê? Então, a gente tem aqui, ó, o clímax, a RST, fase A de mercado, né? Vou voltar aqui pro gráfico de um minuto só para voltar para nós marcar essa zona, né? Então, entendendo que possivelmente aqui pode ser a maior correção da tendência e o preço ele pode trabalhar aqui dentro, né? Vou pegar isso aqui e vou projetar lá para baixo uma vez, né? E no máximo uma vez e meia. No caso, seria só uma vez e meia. Seria que o preço ele veio buscar minha região de uma vez e meia e trabalhou aqui dentro dessa zona. Então, se eu tenho aqui, ó, clímax, AR, ST, fase A de mercado, tenho aqui uma tentativa de fazer um ST, só que você vai ver que, que a gente está sem oferta alguma, né? O preço está defendendo essa zona de volume aqui. Então, na hora que o preço faz o que? Eles topam a galera que estava posicionando aqui comprado, né? Os caras estavam posicionando comprado, e aqui forma esse ST, né? Logo, forma esse ST, a gente tem uma tentativa de fazer o que? A gente tem a tentativa de fazer um UA, só que ele é falho, né? O preço volta a testar essa zona, né? E aqui a gente tem o que? A gente tem um quase um SOS, né? Porque que acontece, né? O preço ele veio aqui em cima, né? Tentou ficar acima, né? Dessa estrutura, não conseguiu, voltou lá para baixo, montou esse LPS aqui, né? A partir desse considerando a partir dessa zona aqui de ST, o preço ele novamente vai lá em cima, tenta fazer esse UA, né? Só que para mim isso aqui, ó, ele já não é mais um UA assim, cara. Para mim isso aqui já é um SOS, né? Porque se você reparar a amplitude dessa barra aqui, ó, ela foi muito maior que as demais anteriores, né? Pelo fato de ter entrado no capital um pouco maior, que quando ele volta aqui para baixo, né, a gente não consegue novamente ficar abaixo dessa zona. Então, mostrando que essa zona aqui é uma zona com bastante compradores ativos, né? Então, esses compradores, eles acabam defendendo essa zona, né? Deixando essa zona com falta de oferta, né? Então, a hora que o preço, ele aqui, ó, nessa zona aqui, como ele rejeitou novamente, é uma boa zona para você comprar, para tentar buscar pelo menos o stop dessa galera. Por que aconteceu, né? Quando esse preço ele veio aqui nessa região, né? Aqui tava cheio de liquidez, né? Essa liquidez, vamos colocar só para a gente ter em números, né? Vamos colocar que a gente tinha R$ 1 milhão aqui, né? 1 milhão. E quando o preço ele veio aqui, limpou um pouco desse dinheiro, estopando a galera que estava posicionado, isso aqui, sei lá, voltou para R$ 100 mil. Então, se voltou para 100 mil, possivelmente a gente tem o quê? Menos dinheiro para barrar esse preço quando ele for aqui, ó. Então, a gente tem um dinheiro um pouco mais fraco aqui nessa zona, né? Ainda mais que o que acontece, né? Aproveita, quando o preço, a galera vê isso aqui, muita gente aproveita para vender aqui também, para tentar pegar já antecipada essa tendência de baixa, só que acaba frustrando,
subindo, né? E o preço ele volta lá em cima, né? E também aproveita, muita gente comprou aqui, comprou nas regiões para o quê? Zerar a posição. Quando eles zeram a posição deles, o preço ele volta lá embaixo. Só que o que acontece, né? O preço ele foi, subiu lá em cima, né? Deu essa continuação e veio buscar próximo a essa região dessa VWAP aqui, né? Mas eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou pegar o meu volume, né? Do meu dia de ontem, né? Aqui, ó. A minha estrutura do dia de ontem foi isso aqui, né? E a gente vê que a gente tem esse vácuo aqui de volume, né? Então vamos pegar agora o seguinte, vamos pegar essa zona aqui, ó, onde eles acumularam o dia todo, né? Pegando aqui, a gente vê que a minha região de VWAP ainda está acima disso aqui. Então, tudo bem, não bateu tanto com o que eu estava pensando. Só que a gente tem essa região dessa VWAP aqui, ó. Vou pegar aqui forçando um pouquinho. Vamos forçar um pouco, né? Deixa eu ver aqui. É engraçado, né? Repara que aqui, ó, também tem aqui a VH geral, né? A VH geral. Então temos uma regiãozinha entre a VH geral e esses pontos aqui, né? Não vou forçar mais, não. Deixa isso quieto. O preço ele vem nessa região de VWAP. É um trade meio difícil de você pegar, né, cara? É um trade meio difícil de você pegar essa volta, né? Porque essa volta ela acaba gerando muito stop, né, gente? Porque muita gente tenta comprar essa continuação, estopa, voltou aqui, estopa, voltou aqui, se estopa, compra, tenta comprar embaixo, estopa. E aí os caras, como vê que não tá conseguindo mais, eles acabam sendo em posição, se estopando todo, né? Quando o preço ele se estopa todo, né? Cara, isso aqui é um trade difícil, cara. Isso aqui não é um trade fácil de pegar. Quem fala que é fácil é porque, não sei. Ainda mais aqui, ó, quem usa média móvel, aqui, ó, nessa zona, as médias elas vão se alinhar, né? Então, para quem usa média móvel, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Por causa dessa visão de, eu vou vender porque o preço está acima das médias, né? O preço está acima das médias, tá segurando as médias, né? E aqui a galera das médias acaba vendendo, né? Ainda mais vindo com essa força lá de cima, né? Eu já olho mais o fluxo, né? Muitas vezes desse movimento eu acabo pegando eles aqui ou aqui, ó, quando o preço já tá andando, né? Porque eu vou ver o fluxo, né? E o fluxo me dá essa entrada, né? Aqui eu fico ainda ressabiado porque o preço ele pode voltar aqui muito forte lá para cima. Eu espero um pouco esse preço ele meio que confirmar que de fato ele já não quer mais negociar vendedor, né? Só que aqui foi pelo contrário, né? A partir daqui já tinha um fluxo muito vendedor entrando no preço, né? Não só um fluxo vendedor aqui no índice, a gente também via em outros ativos essa correlação, né? Então eu não fiz trade ali naquela região mais cedo, né? Tava acabando de chegar no mercado, então eu não gosto de chegar e já começar a operar, né? Quando o mercado ele veio forte aqui, ó, nessa zona, cara, ele me enganou aqui, ó. Eu comprei o meu hoje, veio nessa zona, ele acabou me estopando aqui, ó. Me estopou e eu esperei ele fazer o movimento dele, né? Então, o que eu fiz, né? Como é que foi a maior correção dentro dessa tendência, acabei pegando essa frequência aqui, né? E projetando ela para baixo, né? Isso aqui, essa região, não peguei ela, né? Tava esperando ele montar uma estrutura melhor, me dar um spring ou coisa do tipo, achei que isso aqui poderia me dar o spring, só que o que acontece, né? Eu não analisei foi essa amplitude. O certo de ter comprado era o preço rompeu essa região, voltou aqui, provavelmente aqui nessa zona ele iria dar uma travadinha, por quê? Porque a gente tem uma zona de volume, né, aqui nessa zona, passando essa zona, né? E essa zona de volume, muitas vezes, elas acabam travando esse preço, né? E a gente acaba dando oportunidades, o preço muitas vezes ele bate que volta para essa região onde a qual eles montaram essa posição para ir lá em cima, só que hoje não foi o que aconteceu, né? Acabei me estopando, né? Aí eu esperei o preço ele se decidir melhor, né? Aqui não vale a pena comprar isso aqui, tem que esperar uma estrutura se formar, não adianta você sair comprando em qualquer ponto, né? Burrice às vezes, né? Você, tá subindo, vou comprar, tá descendo, vou vender. Não, isso aí é inadmissível, né? Quando o preço ele veio forte aqui, ó, o que acontece? Ele veio forte aqui, ele testou essa região de volume aqui anterior. Eu vou pegar aqui o meu volume profile lá de trás, até essa região, até esse ponto, né? Aqui eu tenho essa POC que geral da estrutura, né? E eu vou pegar agora essa minha zona aqui, ó, quando ele deu a saída pro preço, né? Quando ele dá saída, eu tenho o quê? Eu tenho duas zonas que o mercado ele acabou me dando. Essa primeira zona aqui e depois eu tive essa segunda zona dessa POC, né? Então eu tenho essas duas regiões aqui, eu vou marcar só até aqui, ó. E o preço ele não conseguiu ficar acima delas, né? Ele foi absorvido, né? Então, o preço foi absorvido, o preço voltou lá embaixo duas vezes, né? Muitas vezes o que acontece, né? Tem muita gente comprada aqui nessas zonas, né? E quando o preço eles veem o preço querendo voltar, eles acabam se estopando. É a mesma coisa de você. O seu preço de entrada está aqui, o preço voltou, sua entrada está nessa região e o mercado ele começa a voltar, você já começa a
ficar com medo para ele voltar lá embaixo, muito lá embaixo, né? O que você faz? Pra você não ter o loss com 100% do valor final, você faz o quê? Peraí, só tô com, sei lá, 30%. Então você vai lá e se estopa nesses 30% somente, né? Saindo da sua posição. E o stop de uma pessoa que está comprada é uma venda, né? Acaba acelerando. E também acaba rolando um stop dessa galerinha que comprou aqui nessa região, né? Esse aqui é um stop, né? E os preços não conseguem sustentar. Hoje estava cheio de peguinha, né? Pra galera, né? Realmente hoje estava cheio de peguinha. Aqui eu já não tava operando, né, nessa zona, tava esperando eles definirem o que eles queriam, mano. Era tanto peguinha, cara, que é melhor você esperar, né? Olha isso aqui, ó. O preço ele veio buscar essa zona de volume aqui, ó. Veio buscar bem legal, cara. E o preço ele sambou na cara de todo mundo. Muitos dias você tem que entender melhor um pouco essa conjuntura da estrutura, porque ela vai sambar na sua cara, né? Sambar. Mas o preço ele ainda tava dentro dessa frequência que nós projetou lá em cima, né? No máximo 2 vezes, né? Logo que o preço ele termina de estabilizar, né? A gente tem o quê? A gente tem essa volta em vez, deixaram muito lote aqui, ó, mostrando que realmente era uma zona compradora. Os caras estavam comprando, só estupou a galerinha, comprou mais no fundo, né? Então eles comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui. Então, cara, o médio desse povo tá bem forte. Então o médio deles tá mais ou menos nessa zona, né? Então, vamos pegar só o volume profile dessa região toda pra gente ver ele. Ó, o fluxo geral, o volume geral tá aqui nessa zona aqui, comprador. Né? Nessa zona aqui a gente também tem um volume mais alto, né? Então, fora que a volta em V também o volume geral tá aqui nessa zona, né? Então o preço quando ele vai lá em cima volta, esses players que estavam comprando essa região, eles acabam defendendo posição e o preço vai lá em cima, né? Então esse aqui era um bom ponto para você fazer uma entrada aqui nessa zona, né? Provavelmente eu entraria aqui nessa zona. Minha operação ela foi mais ou menos aqui nessa região. Cadê? Foi isso? Acho que foi isso mesmo. Eu não tava operando aqui, esperei, foi mais ou menos aqui na minha região, pegar aqui no computador. Quando o preço ele veio subindo forte, né, o que acabou acontecendo, né? A gente tem essa estrutura aqui da abertura, né? Da abertura não. A minha segunda estrutura de acumulação, que me deixou trollado aqui nessa zona, né? Eu gosto de pegar o volume profile dela, né? Para me entender um pouco melhor. Olha isso aqui, ó. Eu vou pegar o volume profile e o preço ele trava onde? Trava em cima dessa região. Eu vou pegar aqui o volume dessa zona aqui, ó, onde o preço vem. Então a gente tem uma zona com duas. Qual que é o nome disso aqui? Duas extremidades. Extremidade superior e a extremidade inferior, né? Onde a qual ele vai montar essa estrutura. Se a gente perceber aqui, ó, a gente tem um canalzinho legal aqui, ó. Clímax, AR, ST, fase A de mercado. ST da fase B, tentativa de fazer aqui um spring, né? Tentar de fazer um SOS. LPS, o preço ele faz esse aqui é um minor SOS, aqui é um major SOS, e ele monta essa estrutura novamente e prossegue lá para cima, né? Até o fechamento do mercado. Então, hoje foi um dia bem chatinho, né? Trollou bastante, né? Uma das melhores entradas do dia de hoje foi essa aqui, né? Porque essa aqui foi a melhor entrada do dia de hoje. Porque ela fez toda essa estrutura aqui bonitinha, deu uma razão para eles acumularem, eles montaram aqui toda uma causa aqui, ó, e aqui geraram o efeito, né? Então, igual que também essa estrutura ela foi legal de entrar, cara, não tão quanto essa aqui, né? Aqui nesse ponto, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui com vocês hoje, então espero ter contribuído com a análise de vocês. Se vocês gostaram da análise, né, curte aí, pô, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas aí que operam no mercado, né, que vai ajudar bastante, né. Aqui abaixo, se você quer aprender mais sobre fluxo, se você quer aprender mais sobre estrutura de Wankel, se você quer aprender mais sobre volume profile, a forma que eu vejo no mercado, e entre outras coisas, né, você pode estar assinando aqui a minha mentoria, né? Minha mentoria tem um valor de R$ 69,90 por mês, né? Uma assinatura mensal, que tem bastante coisa lá dentro, cara. São quase 100 horas de aula, você vai aprender muita coisa ali. Mas, então, era isso que eu queria mostrar para vocês, galerinha. Fiquem com Deus, valeu!